Boa noite, família da fé. Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui hoje para compartilhar com você mais uma palavra do Senhor Jesus e um assunto que é maravilhoso e de fácil entendimento. Você vai sair daqui hoje entendendo e conhecendo como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É um assunto que, quando você é guiado pelo Espírito Santo, o resultado disso, ele é extraordinário. O resultado, ele é fenomenal aos olhos de qualquer pessoa. Mas o processo é bem simples. O processo é bem tranquilo de você entender. E você, ouvindo e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem 90% de assertividade naquilo que você deseja. E por que não 100% e sim 90%? Porque muitas das vezes, mesmo sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, o homem, a carne, ela tenta modificar um pouco, até que no final o resultado seja extraordinário. Muitas das vezes a gente não segue por completo. Então eu não estou dizendo aqui que eu e você somos super-heróis. Eu não estou dizendo que nós somos fora da curva de fazer tudo aquilo que vai ser por completo. Mas se você seguir a essência, se você entender o significado, eu te garanto que coisas maravilhosas irão acontecer na sua vida. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é um passo na vida do cristão, na vida daquele que segue ao Senhor, que ela deve ser primordial e ela deve ser constante na nossa vida. E muitas das vezes podemos ter algumas dúvidas sobre isso, de como o Espírito Santo de Deus fala. É uma voz? Como que isso acontece? Como que isso chega até mim? Como que eu sei discernir o que é a voz do Espírito Santo e o que não é? Se você já teve essa dúvida, não foi só você. Eu te garanto, eu também já tive essa dúvida. Eu também já tive esse processo de tentar entender e como funciona ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu relacionava muito isso com o batismo do Espírito Santo. Eu relacionava muito isso da seguinte forma: só consegue seguir quem tem o batismo com o Espírito Santo. E eu fazia isso como se fosse algo fora do meu controle, ou algo que não desse para eu poder imaginar. E eu imaginei de como seria o batismo com o Espírito Santo. Você escuta uma pessoa falar daqui, uma pessoa falar dali, e você imagina como acontece. E eu imaginei que seria no momento de oração, no momento, talvez que eu estivesse numa busca incessante por isso, e eu busquei por muito tempo. Eu imaginava ser um momento muito especial, não que não seja especial, mas um momento dentro da igreja, ou então dentro do meu quarto, naquele momento de intimidade com Deus. E sabe como tudo aconteceu? Eu dirigindo, indo para o trabalho, conversando com Deus. Não foi do jeito que eu imaginei, de joelhos, de olhos fechados. Eu dirigi no meu carro, de olhos abertos, claro. E eu comecei a perceber que algo testificava no meu coração. E que aquilo começou a me trazer um choro. E aquilo começou a me trazer uma intimidade com Deus. E quando eu me dei conta, eu estava dirigindo e falando em outras línguas, e chorando, e achando aquilo um momento fenomenal. Um momento maravilhoso para a minha vida. Só que a partir daí eu comecei a entender que o Espírito Santo de Deus, ele já falava ao meu coração antes. Ele já me colocava em intimidade com Ele. E eu fantasiava isso. Eu fazia com que isso fosse um processo muito dificultoso, e é muito fácil. A gente só precisa estar atento. Eu vou falar para você
na palavra de Deus, aonde diz isso. E eu vou fazer uma brincadeira aqui. Você que está em casa nos assistindo, você que está aqui dentro, eu vou falar para você, aonde está escrito na Bíblia, como devemos ou como somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E você vai entender essa minha brincadeira ou reflexão, um susto com isso, tenho certeza. E eu vou te dizer que isso está... Pastor Luiz ouviu o que eu falei? Alguém aí de trás ouviu o que eu falei? Ouviram? Tem gente que não ouviu. Por que será? Mas eu falei. Romanos 8, 14. Sabe o que eu quero te trazer com isso? Para você pensar. Deus, Ele continua falando com você de antes de você nascer, até quando você ali passou a entender como criança, Ele continua falando com você. O que acontece é que às vezes a gente está longe dEle e não escuta, ou endurece o nosso coração para escutar aquilo que Deus diz. Em Hebreus vai falar que o Espírito Santo, quando Ele falar com você, não endureça o seu coração. E o coração não significa o coração que bombeia o sangue, é o interior, é aquele nosso dilema, é aquilo que muitas das vezes a gente sente, e às vezes a gente não sabe de onde está vindo, ou que esse é o momento certo de agir, e o nosso interior entra uma briga, um conflito, de fazer diferente daquilo que Deus está colocando no seu coração. Em Romanos 8, 14 ao 16, fala para você que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Agora o 16. Como que você sabe que é o Espírito Santo de Deus? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Em outras versões vai falar que testemunha ao seu coração. Então, os seus sentimentos. Se você estiver com o seu coração, com o seu sentimento, disposto a receber de Deus aquela ordenança, aquele conselho, você não tem dúvidas de que é o Espírito Santo de Deus que Ele está trabalhando em você. E eu vou te trazer um exemplo básico, um exemplo simples. Quem aqui tem a certeza da sua salvação, pode levantar sua mão. Então, se você hoje morrer, você tem a certeza da sua salvação? Amém. Quem te falou isso? Você ouviu alguma voz falando assim, você está salvo? Você recebeu algo vindo de Deus, de alguma pessoa entregando uma profecia, ou você ouviu isso? Você testificou no seu coração, no seu espírito, que você é filho de Deus e por herança você tem a vida eterna. Conseguiu entender que é mais simples do que a gente imagina, ou do que eu imaginava? É você ser testificado espírito com espírito. É você entender que Deus, Ele ordena, através do seu Espírito Santo, como conselheiro, para nós tomarmos as nossas atitudes do dia a dia. O simples fato de você estar de cabeça quente e responder, às vezes, a sua esposa, o seu cônjuge, responder seu filho, não da maneira que ele merece, mas da maneira que você está se sentindo naquele momento. E você pode magoar ao outro. E você, naquele momento, dá um estalo e você fala, fui grosso, fui ignorante, não dei a devida atenção, poderia ter sido diferente. É o seu espírito testificando, com o Espírito Santo de Deus, dizendo para você, cuida da sua família, cuida da sua casa, brinca com seu filho. Mas eu estou tão estressado.
estou tão cansado. E qual a culpa que ele tem disso? Qual a culpa que ela tem disso? E às vezes a gente endurece o nosso coração e diz, o outro tem que me entender. O outro precisa também saber que eu tenho o meu momento de cansaço, meu momento de irritabilidade. Mas o que eu estou querendo te trazer nisso aqui, a mensagem nem era sobre isso. O que eu estou querendo te trazer é o seguinte: ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é mais fácil do que você imagina. Então não se condene, desconstrua isso da sua mente. Não se condene achando que eu não sou digno ou eu não sei discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Você sabe discernir. Você não pode endurecer o seu coração, como está escrito em Hebreus, para isso. E eu queria trazer isso para você, porque os conselhos que você guarda no seu coração, olha como o coração é tão importante. Aquilo que você guarda é aquilo que vai fazer você tomar atitudes que você precisa tomar. Abra sua Bíblia em Gênesis, você pode abrir no seu aplicativo, na nossa igreja. Gênesis capítulo 41. Eu vou falar com você, eu vou usar um modelo de José para poder te dizer nessa noite que muitas das vezes ser vitorioso em qualquer etapa da nossa vida, ele só depende de uma atitude nossa. Guarda isso. Ser vitorioso em qualquer fase da nossa vida só depende de uma atitude nossa. Eu vou falar com você sobre José. José que se declarou, José que se colocou como governador do Egito. Vá lá em Gênesis 41, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, no versículo 34, 33, 34 e 35. Eu vou ler aqui. E conclui José: agora, portanto, que Faraó escolha um homem inteligente e sábio e estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o Faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Entenda esse modelo de José. José, ele foi vendido como escravo por seus irmãos. E José, eu vou resumir um pouco da história de José para você. E José, ele chega à casa de Potifar e ele se destaca. E ele ganha a confiança de Potifar. E ele passa a administrar todos os bens, tudo aquilo que tinha na casa de Potifar. Então, o primeiro momento da vida dele, ele não reclamou, ele não se fez de vítima por ser vendido e tomou a sua posição de destaque que ele precisava tomar naquele primeiro momento. E a esposa de Potifar tenta contra ele, né, aliciando ali José, e José foge. E ela inventa uma mentira e José é preso. Ele poderia se lamentar novamente, se colocando numa zona de conforto de que Deus vai resolver a minha vida e Deus é comigo. E de certa forma ele estava ali injustamente, ele estava ali por uma mentira. Então José, ele está naquele lugar, e ele começa e ele interpreta os sonhos. E um dos sonhos é que em 3 dias o chefe dos copeiros retornaria para Faraó. E o outro sonho é que em 3 dias o outro seria morto. E ele chega e toma uma atitude de interpretar os sonhos e falar: olha, quando estiver lá com o Faraó, lembre-se de mim. Quando estiver com o Faraó, lembre-se do que eu fiz. E esse chefe dos copeiros, aconteceu dessa forma, e ele se esqueceu de José. E José continuou preso.
Até que tem um sonho, o rei tem um sonho, o faraó tem um sonho, e ninguém consegue decifrar, e o copeiro lembra-se de José. E na terceira etapa dessa vida, ou dessa fase de José, ele poderia muito bem chegar lá e interpretar aquele sonho, ou não interpretar, não tinha obrigação nenhuma disso, ou talvez pensar e acusar, não, ele nunca se lembrou de mim, está se lembrando agora porque está precisando, essas pessoas são assim, só me procuram quando precisam. Mas ele tomou a atitude, os conselhos dos seus pais, e ele foi lá, decifrou aquele sonho. E é onde eu falo que ele tomou posse, ou que ele se intitulou. Ele tem uma postura, na Bíblia fala que ele fez a barba, se arrumou, foi até lá, decifrou. E ele, numa atitude de não ficar se lamentando, ou não ficar parado, ele aproveita a oportunidade que ele tem de estar ali diante e fala: o sonho é isso, isso e isso, 7 anos, vai ter uma fartura, depois tem a escassez. E você precisa fazer o seguinte: escolha alguém inteligente, escolha alguém sábio, coloque funcionários para essa pessoa, e ela vai organizar 1/5 da produção aqui, vai ser guardado, vai ser vendido, nós vamos passar por isso. Ele determinou tudo, falou assim: escolha alguém. O que você acha que José fez? Ele não esperou, a oportunidade estava na frente dele, ele se colocou à disposição. Ele, em outras palavras, ele disse assim: eu sou inteligente, eu posso fazer, eu tenho a solução para o problema e sou eu faço aquilo que precisa ser feito. E eu quero te dizer que muitas das vezes o Espírito Santo de Deus, aí uma coisa vai interligar com a outra. Ele fala conosco sobre a postura que devemos tomar muitas das vezes no nosso dia a dia, e a gente tem medo de tomar essa postura. A gente prefere dizer que somos vítimas, porque a minha empresa quebrou, porque ninguém está comprando meu produto, porque eu não tenho mais cliente, porque se não for assim não vai dar certo. José não colocou a culpa em ninguém dele estar ali. Ele apenas aproveitou a oportunidade. Ele poderia muito bem estar ali se queixando, se deixando para lá. Não, Deus vai resolver. Sabe como é? Essas coisas acontecem. Mas Deus vai me dar vitória. Deus vai resolver. Eu vou provar a minha inocência. Ele não estava preocupado nisso, porque ele tinha a convicção de que ele não tinha feito nada de errado. Ele se colocou à frente e falou assim: eu tenho capacidade para resolver. Tivemos aqui hoje, uma renovação de votos, e eu lembrando agora aqui do que o Cadu fez, bateu no peito e falou: eu tenho a capacidade. Não, pastor, deixa que eu vou fazer a declaração para a Grace. Ele se colocou, ele chamou a responsabilidade para ele. E é o que tem faltado muitas das vezes nas nossas vidas, chamar a responsabilidade. Aquilo que já passou não dá para a gente mudar. Aquilo que já foi, já foi. Mas eu consigo me colocar, sabendo quem eu sou, filho de Deus, sabendo que no meu coração, no meu interior, testifica o Espírito Santo de Deus, aquele que me dá bons conselhos, que me orienta da melhor forma possível. Ele sim pode me colocar aonde eu devo estar. Ele vai me orientar a chegar naquele lugar, seja no seu local de trabalho, seja na sua casa, seja onde for, e vai te colocar à frente daquilo que você merece estar à frente. Mas não descansando. Às vezes a gente usa a palavra descansar no Senhor e confunde-se as coisas. Eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar. Eu preciso ganhar o meu primo, meu pai, meu irmão, meu tio.
Só que eu estou descansando no Senhor. Eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou seguindo por exemplos, porque eu estou confortável aonde eu estou. Eu escolho algo para justificar a posição que eu me encontro hoje. Está conseguindo entender isso? É como se José, ele não se importou para a condição que ele estava. Ele falou assim, bom, eu estou no meu lugar errado. Então eu preciso dizer para todo mundo que aquela parte da roupa que ficou lá com a esposa de Potifar, que falou que fui eu que tentei agarrá-la e que caiu lá quando ela gritou, que a história não foi bem essa. Às vezes a gente está preocupado tanto em voltar ao passado para poder resolver algo que já ficou para trás. E às vezes é hora da gente tomar nossa postura, da gente se levantar, erguer a cabeça, falar, Senhor, agora vai ser diferente. Agora vai ser um novo dia, um novo mês, um novo ano para mim. Será tudo novo, tudo diferente, eu vou avançar. Eu não vou ficar parado pensando do que passou, já foi. Acontece. Passamos aí por um período grande de lockdown. Tivemos eleições nos Estados Unidos. E o vírus era um absurdo, a curva aumentava. Nós oramos, nós entregamos na mão do Senhor. Isso foge da nossa alçada. Mas por que eu vou ficar parando e pensando que isso aconteceu porque o vírus acabou, porque tirou meu emprego, porque chegou e quebrou minha empresa, porque os clientes não estão comprando, porque isso, porque aquilo, por quê? E agora? Qual a postura que nós vamos tomar? Você consegue me entender de quanto José foi sábio, inteligente, e colocou isso para Faraó? Olha, você procura alguém inteligente aí que vai dar tudo certo. O inteligente que sou eu. Como se ele estivesse falando isso. E o que nós vamos fazer essa semana para tomar essa postura? O que precisa ser resolvido na nossa vida que está para resolver há muito tempo e a gente não resolve? O que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração e a gente tem endurecido ele e não tem feito aquilo que ele está mandando a gente fazer? Aquilo que ele está nos orientando de fazer, que nós sabemos que é o correto, que nós sabemos que é o que devemos fazer todos os dias. Estamos presos a alguma coisa? Ou vamos ter agora, a partir de hoje, uma nova vida? Você faz parte da nova vida de Bangu. E você tem vivido essa nova vida? Você tem buscado isso constantemente? Você tem deixado o Espírito testificar ao seu espírito aquilo que você deve fazer? E aquilo que você vai ser orientado? E como o dedilhar ali do Adenilson no teclado, e você vai levando a sua vida da forma que o Espírito Santo de Deus ele vai tocando aquele teclado, e você vai indo, e você vai vendo as coisas fluírem, e você vai fluindo, e você vai chegando a patamares que você nunca chegou, e você vai chegando a lugares que você nunca foi, carregando o dedilhar, carregando ali o ritmo, conforme o Espírito Santo de Deus. Ele tem tocado a sua vida? Ele tem feito isso? Mas é simples, dá para fazer. Eu tenho certeza que ele tem feito isso. Eu tenho certeza que você tem colocado no seu coração somente coisas que ele testifica no seu coração. Tenho certeza. E você vai continuar fazendo isso. E você vai começar a ter uma nova vida. E você vai começar a receber do Espírito Santo, sendo testificado ali no seu interior. E você vai vivendo tudo novo. E você vai alcançando patamares novos. Que você vai falar assim, como eu cheguei até aqui? Pela graça. Então vai, continua. Não pare, igreja, não pare. Avance. Aquilo que precisa ser feito, nós vamos fazer. Aquilo que precisa ficar para trás, já ficou. Não fique
pensativo com essa palavra que eu estou trazendo. Eu quero que você avance com essa palavra. Eu quero que você entenda que o caminho ou ser guiado pelo Espírito Santo é tão simples, como está escrito em Romanos. É só você testificar no seu coração. E lá em Hebreus, não endureça o seu coração. Falou, ouvi, segui. Ponto. É a chave do sucesso. É aquilo que às vezes a gente quer. E aquilo que a gente alcança e não sabe por quê. É por isso. E aquilo que você almeja tanto, Deus ele vai, de uma forma extraordinária, te dar. Porque você é merecedor, você é filho de Deus. E Ele vai colocar isso nos seus braços. Essa semana, esse mês. O ano já acabou. Que acabou o quê? Tem muita coisa para acontecer esse ano ainda. Tem muita coisa para acontecer, coisas boas, coisas maravilhosas, coisas que vêm do Espírito Santo de Deus. Você recebe isso? Você entende isso? Ou você acha que o ano já acabou? Estamos em novembro. Você vai na lojas americanas, já tem árvore de Natal. Mas o ano não acabou. Para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para aqueles que têm um propósito a cumprir. O ano está só começando. Aquilo que você já passou. E se você está aqui hoje, agradeça a Deus. Porque você tem seguido o Espírito Santo de Deus. Que Ele continue completando essa mensagem e alcançando alguns corações que talvez não tenham alcançado com essa palavra. Que Ele te dê uma semana maravilhosa. Que Ele prospere a sua casa, os seus negócios, o seu lar, a sua vida, a sua família. Agradeça a Ele pelo simples fato de você levantar a sua mão e de você falar assim: Senhor, eu sou grato a Ti, porque eu estou na Tua presença. Senhor, eu sou grato a Ti, porque esse ar que eu respiro é sensacional. Eu Te agradeço porque o Teu Espírito já testificou no meu espírito que eu sou salvo. Que eu sei para onde eu vou. Que eu sei o que eu tenho que fazer. Agradeça a Ele por isso. E que você entregue de verdade todas as suas ansiedades ou todas as coisas que estão presas no passado, para que Ele possa tirar isso de vez da sua vida e não se lembrar mais. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Muito obrigado.